Então sejam bem-vindos todas e todos aqui ao nosso, mais uma vez, nosso seminário de geometria algébrica e foliações. Então vamos começar aí o semestre com bastante coisa legal para a gente aprender. E hoje eu tenho o prazer de apresentar o meu colega Watson, que já está quase virando doutor aí, né? Uma inspiração aí pra gente. E o Watson ele fez mestrado na Federal de Minas Gerais, na UFMG, e agora ele está terminando o doutorado e está sendo orientado pelo professor Jorge Vitório Pereira. E hoje ele vai falar pra gente sobre mapas polinomiais e domínios unimodulares. Bem, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Eu trabalho com foliações, mas decidi falar desse tema que eu acho bem simples e que esconde um certo conteúdo profundo, que é mapas polinomiais e domínios unimodulares. Eu começo definindo, vai estar dividido em duas partes. Eu começo definindo mapas polinomiais, estudando um pouquinho mapas polinomiais, e depois, a segunda parte, eu falo de domínios unimodulares e como que essas coisas se conectam. E vamos para a primeira parte. Primeira parte, mapas polinomiais em AN, K. K vai ser um corpo algebricamente fechado, de qualquer característica. Pode pensar os complexos ou fecho algébrico de um corpo finito. K de x1 xn vai ser o anel de polinômios a coeficientes no corpo. E a definição é essa. Um mapa polinomial em AN e K é um mapa dessa forma, onde cada entrada é um polinômio. Vamos dizer que o mapa é invertível. Se existir um outro mapa polinomial, tá, se você compor a direita e compor a esquerda, você tem identidade. E é um fato da teoria de mapas polinomiais que basta você pedir que f tem inversa à esquerda, e ele automaticamente é uma inversa direita. Isso você usa um teorema da função inversa formal para provar isso. Só que eu não vou entrar nesse detalhe. E o que eu vou ter interessado aqui é decidir quando que o mapa polinomial é invertível ou não. Eu quero um critério em termos dos coeficientes que me diz se o mapa é invertível ou não. E em primeira instância é um mapa linear. Esses mapas são casos particulares de mapas polinomiais, onde cada entrada é um polinômio homogêneo de grau 1. E para esses tais mapas, você tem um critério bem simples. Eu acho que deu um problema aqui, não está aparecendo. A gente escreve é um polinômio de grau 1, então você pode escrever dessa maneira. Eu estou supondo homogêneo. E basta considerar esse caso, porque se não é homogêneo você tem translações são invertíveis. Você troca, é um mapa do tipo x, vai em x mais b, aí você pega a inversa x, vai em x menos b. Então, compondo com translações, você pode supor que é sempre homogêneo de grau 1, um mapa linear. Você considera a matriz associada, e você tem um critério bem simples. Você diz que o mapa vai ser invertível se somente se o determinante dessa matriz é um elemento não nulo, e ele vai ser injetivo se somente se é invertível. É invertível isso. O que você tem de fato é um operador linear, né, de um espaço vetorial de dimensão finita, de ele para ele mesmo. E o que a gente nota é que é a matriz jacobiana associada a um mapa F, as derivadas faciais. O que a gente pode tentar indagar é se coisas análogas funcionam para grau superior. A gente tratou o caso grau 1, caso grau 1 é álgebra linear. Mas você pode pegar um mapa geral. Você pode começar com um mapa polinomial sem restrição de grau e denotar a matriz jacobiana associada a esse mapa. E o que surge naturalmente são essas perguntas. Se o mapa é invertível, se somente se o determinante do jacobiano é o elemento do corpo, não nulo. E se vale o análogo. F injetivo implica que F é invertível. E na generalidade em questão isso é falso. Você pode achar contra-exemplos para isso. Por exemplo, corpo finito. Corpo finito é bom para achar contra-exemplos. Então você pega um corpo finito, olha para o fecho algébrico, considera esse mapa que está aí, x vai em x mais x na P é a característica. Então o determinante de jacobiano é 1.
Só que f não é invertivo, porque se fosse invertivo, você pega a inversa, compõe, você tem uma identidade polinomial, você compara os graus e tem que p vezes o grau do g é igual a 1, mas isso é absurdo. P pelo menos 2. Outro exemplo é do tipo Frobenius. Você tem x1 a xn, vai de x na 1 na p até xn na p. Então f é uma objeção, né, por causa da característica, mas não é invertível. E você pode ver isso considerando um mapa induzido a nível de álgebras, porque o mapa induzido a nível de álgebra, você está olhando, te dá uma inclusão do k de x1 na p até x1n na p, dentro do k de x1 até xn, e isso não é uma identidade. Se fosse invertido, você teria uma identidade de álgebras, né? E aqui é uma observação, que para checar se um mapa é invertido ou não, basta você olhar, é o que eu falei, né, a nível de álgebras. Vai ser invertido se somente se o f1 até na n pode ser visto como variáveis, em algum sentido. Se o mapa é invertido, então por definição x1 é um polinômio em f1 f na n, então em particular você tem igualdade. E se vale a igualdade, você consegue escrever o x1 como um polinômio em f1 na fn. Só que pela observação inicial, no primeiro slide, eu mencionei que basta ver que G é uma inversa esquerda do mapa F, para você garantir que é de fato uma inversa. Então, de fato, a gente tem isso. Módulo que eu não provei, né? Que basta checar um lado para verificar se o mapa é invertido ou não. Ah, isso é do F1 e Fn é como se eles fossem algebricamente independentes. Sim, é um sistema de parâmetros, né? Sua álgebra. Como se fosse isso. E aqui é um resultado bonito, interessante, a corpo de característica zero, que é esse teorema, o nome, a pronúncia eu deixo para vocês, os autores. Você pega x uma variedade algébrica afim definida sobre K e F morfismo. Então são equivalentes, eles são injetivo, F ser uma objeção e F ser um automorfismo. A implicação 1 para 2 vale em qualquer característica, isso é bem conhecido como teorema de Axe-Grothendieck, e vale se K tem característica positiva. Mas a equivalência é falsa em característica positiva, né? A gente pode ver isso considerando, por exemplo, esse exemplo do x1 até vai em x1 na p. Eu vou dar uma ideia de argumento, porque a ideia é simples, envolve um certo conteúdo, mas o princípio é simples. Você pega um mapa polinomial injetivo, vamos supor que por contradição que ele é injetivo e não bijetivo. Essa é uma ideia da prova de 1 para 2, que eu vou dar a ideia. Você formula as condições de não sobrejetividade, injetividade e pertinência ao ideal definindo a variedade em termos de equações polinomiais. Agora eu reparei que eu não estou pegando o mapa de AN para N, eu estou pegando o mapa de X para X. Ali tem um erro. Você pega a lista de coeficientes que aparecem em todas as identidades polinomiais no passo 1 e considera casos. Caso em característica positiva e caso em característica zero. O caso em característica positiva, você adjunta os coeficientes na álgebra, FP, no corpo FP, o corpo primo, pega o ideal maximal dessa álgebra e reduz o módulo P. Quando você reduz o módulo P, você ganha uma extensão finita de FP. Isso é uma versão do teorema dos zeros. Em particular, a versão corpo finito. Então você reduz as identidades polinomiais do passo 1, obtém um mapa que é injetivo de um conjunto finito para ele mesmo, só que não é sobrejetivo. E isso é um absurdo. O conjunto é finito. Porque o R módulo M é finito pelos telensados. Então você tem uma coisa mergulhada em AN de FP. Você tem P na N, no máximo P na N pontos, né? Ou Q na N, se o seu corpo tem cardinalidade Q. E o característica zero é a ideia mesma. Você adjunta coeficientes em Z agora, pega o ideal maximal dessa álgebra, e se esse corpo for finito, a gente repete o mesmo argumento anterior. Mas esse de fato é o caso, né? Porque a gente tem esse resultado bem conhecido. Se você tiver um ideal maximal de uma álgebra finitamente gerada sobre Z,
Então o quociente é um corpo finito. Então você tem um problema que a princípio é infinito, você consegue reduzir a uma coisa bem conhecida e simples, são conjuntos finitos, né? Mapa finito, mapa de um conjunto finito nele mesmo, injetivo que não é sobrejetivo, e que é um absurdo. Agora eu introduzo mapas polinomiais Kähler. Tá, e aqui é uma observação, que a condição necessária para a invertibilidade é essa, né? Você começa com um mapa polinomial, em AN para AN. Então, se ele é invertível, você tem isso. O determinante de Jacobiano é o elemento de corpo, não nulo. E isso segue da regra de cadeia aplicada à inversa, F composto com a inversa, e do fato de que as unidades do anel de polinômios são precisamente K estrela, constantes não nulas, né? Agora vem a definição, a gente diz que o mapa polinomial é Kähler se o determinante de Jacobiano é uma constante não nula. E aqui tem um exemplo. Em vez de n dividir isso a 2, n é igual a 2. E a gente tem um critério computacional para checar se o mapa é invertido ou não. Que é o seguinte, você começa com um corpo arbitrário, pega um mapa polinomial, dado por polinômios f1 f até f na n, considera esse ideal, você coloca mais variáveis e considera o ideal gerado por yi menos fi, fixa a ordem monomial lexicográfica nesse anel de polinômios, exigindo que o x1 seja maior que x2 até xn, o yn maior que yn mais 1 até y1. Então o que o S descobriu foi esse critério. Você pega a base de Grobner reduzida para I, tem resultados que te diz que esse é um sistema de gerador único, com propriedades bem específicas. Então o mapa é invertível se somente se a base de Grobner tem essa cara, e se é invertível, a inversa é precisamente os jeitos. Então você tem um critério computacional para checar se o mapa é invertível ou não. O ruim é que isso é exponencial, ou seja, se o grau é muito grande, essa dimensão é gigante, você vai ficar um tempão rodando o programa para tentar calcular a inversa. Teoricamente é bonito, mas na prática eu acho que é ineficiente. Mas em dimensão 2 e grau 2 é fácil calcular, eu fiz um programinha. Se você começar com o mapa que eu coloquei antes, o mapa Kähler, a inversa é precisamente isso. Tá, e o que o Kähler propôs foi uma recíproca daquela condição necessária. Nesse artigo, estava trabalhando com transformações de Cremona na década de 40, né? E o problema é esse, você começa com a versão original, você começa com n polinômios, coeficientes em z, com determinante de Jacobiano 1. Aí a pergunta que foi colocada é que se xi pode ser escrito como um polinômio em f1 a fn a coeficientes em z. Tá aí, o problema para ele parecia ser muito difícil mesmo no plano, em dimensão 2. E atualmente é conhecido como a conjectura de Jacobiano esse problema. Que é essa, você pega n, um inteiro, não, pelo menos 2. F, um mapa polinomial Kähler, ou seja, determinante de Jacobiano é um elemento dos complexos não nulo. Então F é invertível, você consegue achar a inversa. Ou seja, é um critério para decidir se o mapa polinomial é invertível ou não, com base nos coeficientes de F1 e F na n. E aqui é um leminha que diz que se você tiver um mapa polinomial Kähler definido sobre um domínio, ou seja, os coeficientes de F1 a F na n estão todos em R, se ele é invertível, então a inversa está definida sobre R. Aqui eu coloco referência. E segue também do teorema da função inversa formal. Você faz isso formalmente, mas se ele é invertível, ele já tem uma inversa formal, de fato polinomial, e está com coeficientes em R. Mas esse lema implica essencialmente que a conjectura de Jacobiano é equivalente ao problema de Kähler. Porque o resultado é que se você tiver um contra-exemplo para a conjectura de Jacobiano, então você consegue achar o mapa de Kähler definido sobre Z, não invertível. Ou seja, aumentando a dimensão de alguma maneira, você consegue
produzir mapas polinomiais não invertíveis com coeficientes em Z, de fato. E dado o mapa polinomial, a gente vai definir o grau inferior e superior dessa maneira. É o mínimo dos graus de cada entrada e o máximo dos graus. Em grau 1, álgebra linear, que a gente viu no segundo slide. E grau 2 é um pouco mais fino, mais simples. É um teorema, é uma proposição de fato do Wang. Conjectura jacobiana vale em grau 2. O argumento é simples. Você supõe que f não seja invertido. Contradição. Então, por aquele teorema da equivalência, a gente tem que ele não é injetivo. Daí você pode supor, módulo uma translação, que f de 0 é igual a f de h para algum h não nulo. Você define C1 sobre 2, escreva decomposição homogênea, e fazendo um esquema com derivação você tem isso. Jacobiano de f aplicado em C.h, h igual a 0. Só que essa matriz é invertível, então você não pode ter solução, não trivial, para o sistema homogêneo. E aí você chega na contradição. E o fato bacaninha é que ela é equivalente, basta considerar o caso grau igual a 3. Por causa desse teorema. Se a conjectura jacobiana é verdadeira para todos os mapas polinomiais, com grau no máximo 3, então a conjectura em si é verdadeira. É um teorema de redução. Você tem um caso grau 1, grau 2, e o caso fino é o caso 3, que implica todos os outros. E a ideia de prova é aumentar a dimensão, de algum modo, e usar mapas elementares para diminuir o grau, quando você tiver monômios de grau pelo menos 4. Mapas elementares são mapas desse tipo. Todas as variáveis são identidades, exceto uma, e essa uma é do tipo xi mais ai, onde ai não depende de xi. E esses mapas são invertidos. Porque se você olhar para a álgebra gerada por E1 até N, essa condição de não ter uma variável no ai, xi no ai, implica que essa álgebra vai ser um anel de polinômios, x1 a xn. Você também tem extensão de um mapa. Você tem um mapa polinomial em dimensão n, você define a extensão. É o mapa em AN mais L, que associa um ponto em F aplicado no ponto, mais outra componente, que é a identidade. É o produto de F com a identidade, essencialmente. Alfa 1, alfa 2 vai em F de alfa 1, o slide está com problema, em alfa 2. E o lema é que se você tiver um mapa polinomial, então em dimensão n você consegue achar um L e mapas elementares tais que essa composição tem grau no máximo 3. E a ideia é essa. Você supõe que tem um monômio de grau pelo menos 4 em F1, por exemplo, no primeiro componente. Então você pode escrever M como P vezes Q, onde o grau de P é 2, e você considera mapas elementares dados dessa maneira. Considerando essa composição, você tem um mapa polinomial com controle no grau. Você não aumenta o grau, é possível ver isso. Com mais variáveis e tal que M1 não ocorre em F2. Na primeira componente de F1, de F2. Ele podia aparecer na outra componente, né? Ali também tem um probleminha. E como você tem um número finito de componentes e um número finito de monômios, você pode repetir isso várias vezes, um processo finito, e chegar num mapa que não tem monômios de grau pelo menos 4. De modo que o grau é no máximo 3. E assim você ganha o teorema de redução. Dá pra ver também que o determinante vai ser elemento de corpo, não nulo, se somente se o determinante de F já era, e que F vai ser invertível se somente se essa composição vai ser invertível. A extensão F na L é invertível. Tá, isso termina a primeira parte. E agora eu vou mudar para domínios unimodulares e ver como que isso se conecta com mapas, com o problema do jacobiano, o problema de Cayley. Então a gente começa com RMK, um domínio local com ideal maximal, M, corpo resíduo K, e com corpo de frações Kzão. Dado um mapa polinomial
F a gente vai dizer que isso é definido sobre R se todas as entradas têm coeficientes em R. E a gente vai dizer que o domínio é unimodular se satisfaz essa propriedade. Para qualquer mapa polinomial Kähler, F, definido sobre o R, o mapa polinomial induzido por passagem ao quociente é não nulo. Ou seja, existe um ponto de K na N tal que quando você evaluar no polinômio F tensor K, não nulo, não é zero. A primeira proposição é essa, que se você tiver um domínio local e o corpo resíduo for infinito, então esse domínio é unimodular. Como que vê isso? Você pega um mapa polinomial de Kähler e tal, que ele se anula em todo ponto do corpo resíduo. Então, como K é infinito, a gente sabe que o F tem que ser identicamente nulo, o F módulo M. Só que daí segue que os coeficientes estão todos no ideal maximal, por definição. Só que quando você calcula o determinante, também teria que estar no ideal maximal. Só que isso é falso, porque é determinante 1. É a unidade, né? E quando você passa o quociente não morre, porque está fora do maximal. Aqui tem um exemplo de não unimodular, que é o anel de séries formais com coeficientes em F e P. Porque você pode considerar o mapa xi menos xi na P. Quando você reduz o módulo P, o fato de você estar em FP e da propriedade de que alfa na P é igual a alfa, te dá que esse mapa é identicamente nulo. Então, não é unimodular. Você tem uma tabela com os tipos possíveis, né? Você tem os tipos de característica do domínio, os tipos de característica de R, de K. Quando a característica do anel é zero, a característica do resíduo é P, com o resíduo infinito, resíduo infinito a gente já sabe que é assim. Aquilo foi um resultado antes, né? Quando a característica é P, quando a característica do domínio do corpo resíduo são iguais a P e K é infinito, não, que foi o exemplo anterior. E o caso em aberto é quando a característica de R é zero, a característica de K é P e K é finito. E isso de fato é uma conjectura do Essen-Lipton, que diz que qualquer domínio local de característica zero é unimodular. Em particular, o caso que está faltando. A conjectura de jacobiano implica essa conjectura. O argumento é esse: você começa com domínio local de característica zero, com corpo de frações casão, o mapa polinomial Kähler. Como a conjectura de jacobiano é verdadeira, a gente sabe que existe uma inversa de F. A princípio sobre os complexos, né? Mas existe um argumento que você consegue mergulhar todo o problema com um número finito de sentenças dentro dos complexos. Então, e como a característica zero, a gente pode fazer isso: mergulhar nos complexos, pegar a inversa e concluir que a inversa estava definida sobre R a princípio. Então, a conjectura implica que você tem inversa para F. Em particular, você tem identidades desse tipo, né? G bola F é identidade, F bola G é identidade. Só que você reduz o módulo M e você continua com as identidades, não soma. Em particular, F módulo M é bijeção, em particular, o mapa é não nulo. E você ganha a conjectura. Tá, e no mestrado eu tentei fazer isso restringindo o grau. Eu não sabia, eu estava animado em tentar fazer alguma coisa. Aí eu comecei a restringir o grau dos mapas. Eu chamei de D unimodular se satisfaz essa condição. Para qualquer mapa polinomial Kähler, definido sobre R com grau no máximo D, é tal que o mapa induzido é não nulo. O mapa induzido por passagem ao quociente é não nulo. Esse grau, eu lembro vocês, que é o mínimo. Ou seja, no princípio você podia ter uma coisa pequena, o primeiro o F1 pequenininho e os outros tudo grandão. Tem um grau de liberdade aí. E eu vou usar isso aqui é importante. Desigualdade de ordem. Que é uma cota para o número de pontos FQ racionais de uma hipersuperfície afim. Você tem F, um polinômio não nulo,
olha para a hipersuperfície definida por F, no fechar algébrico de Fp, e olha para o conjunto de Fq pontos, ou seja, pontos com coordenadas em Fq. Então que a gente tem essa cota. O número de Fq pontos é no máximo o grau de F que é na n-1. Eu acho que faltou uma igualdade ali, pode atingir a cota, não? É menor ou igual. Esse grau é o grau mesmo, né? É o grau de F do polinômio. Se o grau de F é maior que Q, isso é fato, porque o xfq está dentro de AN na Q. Fq. E a N na Fq tem no máximo Q na N pontos. Então, se o caso interessante é quando o grau é menor do que Q. O grau de F. E o argumento é indução. Tem uma ideia de prova aqui. Se o n é igual a 1, você está com um polinômio em uma variável. Isso não é difícil de ver. Um polinômio tem no máximo o número do grau de raízes, né? Polinômio em uma variável. Por isso que falta a igualdade. Tá vendo? E se o grau é 1, você precisa ter um hiperplano, uma coisa de grau 1. Né? Você pode imaginar isso como uma coordenada. Então você tem o quê? Q na n menos 1 pontos. Né? Aí você procede por indução no par, onde n é a dimensão e o d é o grau. A gente supõe que para n maior que d o resultado é verdadeiro, para polinômios, quando a gente supõe a n e d maior do que 1, e supõe que o resultado seja verdadeiro para polinômios com no máximo n variáveis e de grau menor do que d, e para polinômios com no máximo n menos 1 variáveis e de grau no máximo d. O que a gente deve mostrar é que vale para um par, n e d. Então a gente começa com f, um polinômio em dimensão n, grau d. Consideramos dois casos. O caso em que f é divisível por um polinômio linear, x desse tipo, x1-c, para algum c elemento do corpo. Nesse caso a gente escreve a decomposição. Você cai o grau, né, grau de 1, você cai o grau de 1. Pela hipótese de indução está valendo, uma cota. Então, você pode fixar x1 igual a c e deixar q na n menos 1 variáveis, variando. Então você já tem q na n menos 1. Ou você pode considerar o número de f pontos de g que está valendo. Ou seja, o grau de g é no máximo o grau de g vezes q na n menos 1. Por hipótese de indução. Então você chega exatamente nisso. E o grau é d menos 1, porque você caiu de 1. E quando você soma, você tem no máximo d vezes q na n menos 1 pontos. E o outro caso é quando x1 menos c não divide f, seja qual for c. Então, para todo c elemento de corpo, você tem esse polinômio em n menos 1 variáveis. E pela hipótese de indução, a gente sabe que fixado c, temos o máximo d, que é na n menos 2 soluções. O número de variáveis caiu de 1. E daí resulta que o número de soluções é no máximo q, você tem q parâmetros variando, vezes d, que é na n menos 2. E pega a cota. E usando aquela cota a gente tem essa proposição, que diz que se o corpo resíduo tem cardinalidade Q, então R é sempre Q menos 1 unimodular. E como é que a gente vê isso? Você pega F1 e F na N, um mapa polinomial Kähler. Suponha, por exemplo, que o grau do F1 é menor que Q, característica o número de elementos do corpo resíduo. Você reduz o módulo M, o F1, aí você obtém uma hipersuperfície definida sobre o corpo resíduo, F1, e pela desigualdade de Euler resulta que o F tensor K não se anula em K na N, já que a gente tem essa cota, né? Porque se anular em K na N, você está olhando para as soluções do sistema F1, F2 até Fn igual a 0, em K. Só que a solução de F1, F2, Fn na N igual a 0 está dentro das soluções de F1 igual a 0. Então você tem uma cota. O número de soluções aqui é no máximo o número de soluções de F1, só que o número de soluções de F1 é no máximo Q na N. E menor que Q na N, de fato, né? Pela coisa do grau. Então não pode se anular, porque o corpo resíduo tem cardinalidade Q.
E se anulasse no corpo resíduo, teria Q na N pontos. E não pode por causa dessa cota. Então você consegue o resultado. E esse é o melhor resultado para esse domínio, né? Ele não é unimodular, mas tem uma cota. Ele é Q-1 unimodular e essa é a melhor cota possível para ele, né? Tá, e agora eu vou entrar no ponto de vista aritmético da conjectura de Jacobiano. Eu vou usar essa proposição que diz que se você pegar o unidade de valoração completo com respeito ao del maximal M, com o corpo de frações K e o mapa polinomial Q, ele é definido sobre R, e se você denotar XO soluções com coeficientes em O desse esquema, ou O pontos desse esquema, ou seja, soluções F1, F na N igual a 0 com coeficientes em O, é isso que eu estou considerando. Então existe uma objeção entre R pontos e K pontos. Ou seja, pega seu sistema, reduz o módulo M e olha para as soluções em K, de F1 até Fn igual a 0, sobre K. E olha as soluções ali em cima, com coeficientes em R. Então estou te dizendo que existe uma objeção entre esses conjuntos. E a aplicação que define a objeção é natural. Você tem um ponto com coordenadas em R, você reduz o módulo M. E tem um ponto com coordenadas em K. E o que você usa para garantir que é uma objeção é o lema de Hense. Você consegue levantar soluções, né? Para cada alfa você reduz o módulo M e o lema de Hense garante a propriedade de lift. Você consegue levantar. E você pode usar o lema de Hense por causa da condição do jacobiano, que é a identidade, né? Ou seja, a ordem sobre o ideal maximal é 0. E tem esse teorema que diz que a conjectura do jacobiano é equivalente ao fato de que o anel dos inteiros p-ádicos é unimodular para infinidade de primos P, onde o anel dos inteiros p-ádicos é o completamento de Z no ideal maximal P. E o fato interessante é que não se conhece exemplo. Assim, você tem a conjectura que vale para infinidade de primo, mas você não consegue me dar um exemplo explícito. Por exemplo, 2 é unimodular ou não? Não é conhecido. Tá, e aqui é a observação, né? Que segue do lema de Hense essencialmente. Que dado isso aí, a conjectura jacobiana é equivalente a pedir que para uma infinidade de primos P vale o seguinte: para qualquer N polinômios com determinante de jacobiano 1, a gente tem que o número de ZP pontos, ou seja, soluções a coeficientes em Z do sistema F1 até Fn igual a 0, é no máximo P na N. Porque a gente sabe que o número de soluções de Z na P já é, a princípio, igual ao número de soluções em FP, quando você reduz o módulo P. Então, em particular, é menor ou igual que P na N. E o fim é você conseguir garantir que é estritamente menor que P na N. E esse seria o conteúdo da conjectura. Pergunta? Quer dizer, falar justamente o pontinho onde não vai se anular, né? Sim, tem um carinha lá tal que ele não se anula. Seria esse o problema. Você começa com uma coisa de característica 0 e reduz o módulo P. Você sabe que o número de soluções é no máximo P na N. O que você precisa garantir é que é estritamente menor que a P na N. Só do fato dele provir de característica 0. Dele vir de característica 0. E esse seria o conteúdo da conjectura. Você chegou a olhar a demonstração do teorema? Sim, essa versão mesmo essa versão foi um refinamento que eu tentei fazer da conjectura do Essen-Lipton. Eles provaram que para quase todo primo P, ou seja, esquivando o número finito. Na minha dissertação de mestrado eu removi essa condição de quase todo para infinidade, porque eu estava tipo ansioso em querer para um primo e não consegui reduzir a conjectura a um primo. Tipo, será que para P igual a 2 é suficiente? Se eu conseguir provar essa propriedade para P igual a 2, eu já tenho a conjectura jacobiana? Essa era a minha pergunta na época.
Porque o resultado essencialmente é quase que vago, né? Você reduzir um problema para outro a princípio muito mais difícil. Você tem que checar uma propriedade válida para vários primos. Que é contar pontos, né? Então essa seria a dificuldade, né? Mas eu não consegui reduzir para um único primo e eu vou só para uma infinidade na época que eu estava interessado nisso. E o que eu vou fazer aqui dá uma ideia da prova original, que era do Essen-Lipton, que era substituir infinidade para quase todas, né? Conjectura de jacobiana verdadeira se somente se o anel dos inteiros p-áticos é unimodular para quase todos os primos p. E eu vou usar esse fato, que é uma propriedade de mapas de Cayley, que diz o seguinte: você começa com um domínio de ideais principais, com um corpo de frações casão, pega um mapa polinomial Cayley definido sobre R e suponha que ele não seja injetivo sobre R. Ou seja, existem dois pontos diferentes com coeficientes em R, então quando você aplica eles são iguais. Então, para qualquer M, você consegue construir um mapa de Cayley, GM, definido sobre R, e com fibra pelo menos M elementos, para algum alfa em R na N. Ou seja, se você tiver um contraexemplo, se você tiver um mapa de Cayley injetivo, não injetivo, sobre R, um domínio de ideias principais, então você consegue achar mapas de Cayley com fibras tão grandes quanto você queira. Essencialmente esse é o conteúdo. Algumas fibras grandes, né? Tá, e como é que seria o argumento do Essen-Lipton? Primeira redução. A gente sabe que, pelos resultados que eu mencionei antes, a gente sabe que basta considerar mapas polinomiais Cayley definidos sobre Z. A gente supõe que ZP seja um domínio unimodular para quase todo primo P, que é a hipótese da conjectura. Você pega um mapa polinomial Cayley definido sobre Z que não é invertível. Né? Que a gente reduziu o caso sobre Z. Se tiver um contraexemplo, então tem um contraexemplo sobre Z. E não é invertível, porque se fosse invertível... Não é injetivo, né? Estou confundido. Eu estou com contraexemplo com coeficiente sem Z. Então a gente sabe que ele não é injetivo, porque se fosse injetivo seria automaticamente invertido. Em particular, existem caras distintos, só que se colapsam. Você pega R, essa Z álgebra obtida por adjunção desses caras, e por um lema de dimensão, esse lema é um lema técnico que garante que você consegue injetar R, esse domínio, dentro do anel dos inteiros p-áticos para afinidade de primos P. Dado esse lema, a gente escolhe um P tal que você tem R dentro dele e tal que ZP é unimodular. E aqui a gente precisa usar quase todos, né? Porque essa propriedade de mergulho, a princípio, vale para uma infinidade. Então, a princípio, você poderia ter problema de infinidade de um lado e infinidade do outro. Por exemplo, primo igual equivalente a 1 módulo 4 e o outro equivalente a 3 módulo 4. Você poderia ter uma família de junto. Por isso é que você precisa quase todo primo P do teorema de Wesson. Então você escolhe ZP unimodular, e desse modo a gente encara F como mapa polinomial Cayley definido sobre ZP, que não é injetivo, com ZP unimodular. Agora, o fato das fibras anterior implica que existe um mapa de Cayley G definido sobre ZP, tendo fibra com pelo menos P na N mais um elementos. Mas isso é uma contradição com aquele lema de Hensel que eu apresentei antes, né? Porque tem no máximo P na N elementos. Basta olhar para o corpo resíduo. O corpo resíduo é FP. E isso é uma contradição. Então você tem a conjectura. Ou seja, a equivalência entre a conjectura de Jacobiano e a unimodularidade de ZP para quase todo o primo P.
E aqui eu vou dar uma ideia de o que eu tentei fazer para reduzir para um único primo. Se eu introduzir mais domínios, ou seja, chamando um domínio R de Kähler, se satisfaz essa propriedade. Para qualquer bando de n polinômios, satisfazendo a condição do jacobiano, você tem que esse módulo, o quociente, ele é finitamente gerado, como R módulo. Qualquer corpo algebricamente fechado é Kähler. Isso segue do critério de jacobiano, o argumento é esse. Você começa com um bando de polinômios, satisfazendo a condição do jacobiano. Olha para o quociente. Pela teoria de anéis locais, a gente sabe que para qualquer ideal maximal de R, de A, viu? Mas R não. Qualquer ideal maximal de A vale que a dimensão da localização é no máximo a dimensão de Tm, onde Tm seria espaço tangente. O que você está fazendo é pegando um ponto fechado, olhando para a álgebra de funções regulares e comparando a dimensão de cru dessa álgebra com a dimensão do espaço tangente. Aí a gente tem isso. E pelo critério do jacobiano, a gente sabe que a dimensão desse Tm vai ser a dimensão ambiente, que é n, menos o posto do jacobiano evaluado naquele ponto. Então o jacobiano tem determinante 1, particular é posto n, né? Então a dimensão é 0. Dimensão da localização 0 para todo ideal maximal implica que a dimensão do anel é 0, né? Porque é o sup da cadeia de primos. E de modo que R é uma álgebra brantiniana, ou seja, é netteriana de dimensão 0. Em particular, tem dimensão finita como K-espaço. Esse é um fato. E aí você ganha para corpo algebricamente fechado. E a pergunta que fica é essa. Você pega um anel de valoração discreta em característica 0 com K finito. A pergunta que fica, será que ele é Kähler? E aqui tem um contra-exemplo que coincide com o contra-exemplo que não é unimodular, né? Você pega esse domínio, ele não é unimodular, a gente viu antes, e também não é Kähler. Por quê? Você pega f esse polinômio, uma variável. Olha para o quociente. Se o quociente fosse finitamente gerado, como é tudo de tipo finito, teria que ser inteiro. Só que x barra não é inteiro sobre esse anel. Porque se eu tivesse uma relação inteira, você teria uma relação mônica multiplicando o polinômio, quando você levanta, né? O polinômio t, xp menos x. Só que t teria que figurar na relação polinomial, e não pode porque é mônico. Aí você tem uma contradição. E eu consegui um argumento para ver que se a resposta desse problema é sim, a unimodularidade para um único primo implica que a conjectura jacobiana é verdadeira. Dá para usar o critério evaluativo, de certa maneira, para ver isso. Não é muito complicado.